Olá, nós vamos dar prosseguimento aqui a nossas videoaulas sobre o processo judicial eleitoral. E nessa aula nós falaremos dos processos criminais, dos crimes eleitorais, ok? Os crimes eleitorais são estruturados conforme as etapas do processo eleitoral. Há crimes relacionados ao alistamento eleitoral, crimes relacionados à campanha eleitoral, crimes relacionados à arrecadação e gastos de campanha, crimes relacionados ao dia da votação, crimes relacionados à apuração de votos. Ok? A maior parte dos crimes eleitorais estão listados, ou melhor dizendo, tipificados, para usar a linguagem técnica correta do direito penal, na mais antiga de nossas leis eleitorais vigentes, que é o Código Eleitoral de 1965. Mas temos crimes também tipificados na chamada Lei das Eleições, que é de 1997. Aqui eu vou abrir um parênteses. Ao longo de todo esse curso, eu tenho falado em lei eleitoral. Mas quando eu me refiro à lei eleitoral, eu falo em lei eleitoral em sentido genérico, em sentido amplo, no sentido do conjunto de normas jurídicas de natureza eleitoral. Nesse conceito largo entram disposições constitucionais sobre eleições, entra o Código Eleitoral de 1965, entra a Lei de Inelegibilidades de 1990, entra a Lei dos Partidos Políticos de 96. São estas as principais leis eleitorais, que aliás vêm sendo alteradas ao longo dos anos por infinidade de outras leis que emendam esses diplomas legais praticamente a cada 2 anos. Quando eu falo em lei eleitoral, eu me refiro também às resoluções do TSE, que buscam sistematizar ou acoplar a lei eleitoral a entendimentos jurisprudenciais da Corte sobre a lei. As resoluções do TSE, no caso do crime, não podem de forma alguma criar um crime eleitoral. Só lei aprovada pelo Congresso. Ainda um detalhe sobre legislação eleitoral em geral. Está tramitando no Congresso um novo Código Eleitoral que tem por finalidade agrupar, sistematizar todas essas leis em uma só, eliminando inclusive as divergências entre as existentes, ok? Mas vamos lá, vamos falar sobre os principais crimes eleitorais. Primeiro, os crimes relacionados ao alistamento eleitoral, a formação da lista de eleitores. 1. É crime eleitoral inscrever-se fraudulentamente eleitor. A pena prevista é de 1 a 5 anos e pagamento de multa. 2. Também é crime eleitoral induzir alguém a se inscrever fraudulentamente como eleitor, ir ao cartório e informar uma identidade falsa, um comprovante, um domicílio falso, ok? Esse é o exemplo. Há um outro crime muito parecido que é o de inserir informação falsa diferente da que deveria ser inserida em documento público ou particular para fins eleitorais. Esse crime tem uma pena maior, de até 5 anos, ok? O crime de alistamento fraudulento ou de falsidade ideológica eleitoral, que na prática ocorre quando o eleitor vai ao cartório e dá uma informação falsa sobre seus dados, né? Ele pode dar uma identidade falsa, ele pode dar dados falsos sobre o seu domicílio eleitoral, ok? Um exemplo muito comum do cometimento do crime de alistamento fraudulento ou de falsidade ideológica eleitoral, e aí se vai se enquadrar num tipo ou no outro, depende de quem é o titular da ação penal. E quem é o titular da ação penal? Quem pode entrar com a ação penal? O Ministério Público Eleitoral. Os crimes eleitorais são crimes de ação penal pública, ok? Então eu vou dar um exemplo.
O eleitor vai ao cartório eleitoral ou faz um pedido pela internet, pelo título net, normalmente induzido por um candidato ou por um grupo político, de um grupo de dirigentes políticos. E ele se inscreve em um município que não é o seu, fazendo declaração falsa de domicílio. É um crime muito comum em cidades pequenas. E a esmagadora maioria das cidades que nós temos são cidades pequenas. Né? A esmagadora maioria das cidades em que teremos eleição nesse ano serão cidades, municípios de pequeno porte. E nesses municípios, a disputa é cabeça por cabeça, né? É por cada eleitor. Não é no atacado, costuma ser no varejo a busca de eleitores. Normalmente e infelizmente, só o eleitor que se alistou ou transferiu o seu título de eleitor, dando falsa informação de domicílio, é punido. Então, esse recado é mais para o eleitor. Quem o induziu normalmente não é descoberto, né? E não paga pelo ilícito, infelizmente. É o que eu vejo na prática, mas eu não posso generalizar. Depois dos crimes relacionados ao alistamento eleitoral, nós temos crimes relacionados à campanha eleitoral. Lembrando aqui que eu não vou falar de forma alguma de todos os crimes, seria impossível numa aula curta, como é a videoaula que eu programo aqui. Okay? Então, os crimes relacionados à campanha eleitoral. O mais comum e importante deles é o previsto no Código Eleitoral, e é a chamada captação ilícita de sufrágio, a compra de votos. Está assim escrito no artigo 299 do Código Eleitoral: dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para outrem dinheiro, dádiva ou qualquer vantagem para obter ou dar voto ou conseguir ou prometer a abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. É preciso ser honesto. Esse crime ainda ocorre demais e poucas vezes chega ao conhecimento das autoridades policiais, ao Ministério Público ou diretamente à Justiça Eleitoral. Comete crime quem promete ou dá a vantagem e quem recebe a vantagem. O crime é cometido ainda que a vantagem não chegue a ser entregue na prática. E o crime pode ser praticado pelo beneficiário direto, no caso o candidato, ou, ou pode ser cometido por um terceiro querendo apoiar esse candidato, ok? Lembremos que além do crime de captação ilícita de sufrágio, que além de a captação ilícita de sufrágio ser crime, ela também é um ilícito civil eleitoral. E que é uma ação própria, nós vimos na aula sobre ações cíveis eleitorais, uma ação própria para combatê-lo. E essa ação resulta em cassação de registro, diploma ou mandato. O crime também, na prática, ele pode acabar terminando na cassação de mandato depois de transitado e julgado, né? Porque é uma previsão da Constituição para deputados e senadores, e eu acredito que essa norma está também nas leis orgânicas dos municípios, porque é de repetição obrigatória esse tipo de norma constitucional sobre o Estatuto que é uma norma do Estatuto dos Congressistas. Tá? O Estatuto dos Congressistas nada mais é do que um trecho da Constituição que fala de direitos e deveres dos congressistas, e esse trecho ele é repetido nas constituições estaduais e ele é repetido nas leis orgânicas do município. Um quarto crime de que vou falar, aliás, um quinto crime de que vou falar, relacionado ainda à campanha eleitoral, à busca, né, a luta pela captação, pela obtenção, pela aquisição, sempre gratuita, de sufrágio, de voto, é o assédio ou coação eleitoral.
ele está previsto no artigo 301 do Código Eleitoral, que nos diz: usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato ou partido, ainda que os fins visados não sejam conseguidos. Então está muito claro aí, né? Coagir alguém a votar ou se abster de votar. Essa prática é uma prática que também é muito comum, muito ainda existe no Brasil, e é uma prática tão arcaica quanto a existência do Estado brasileiro, né? Desde que talvez até desde do período colonial, porque no período colonial se votava para as câmaras municipais. Durante o período imperial se votava para diversos cargos. Isso, a tipo de coação era muito difundido durante a Primeira República também. A Revolução de 30 tentou exterminar isso, mas o fato é que até hoje nós temos esse problema, né? Para mim, de todos, ele é o mais grave. É o mais grave dos crimes eleitorais. Ele ataca diretamente a liberdade do exercício da cidadania, que é o bem mais precioso do regime democrático. Nas últimas eleições, a de 2022, comandantes da Polícia Militar reportaram ao presidente do TSE, o senhor Alexandre de Moraes, um grande número de denúncias de empresários, que estavam querendo reter o documento de identidade de seus empregados para que não votassem, porque sabia que eles iam votar no candidato contrário ao do interesse deles. É isso mesmo, isso aconteceu, ok? Em pleno século XXI, mas aconteceu. Esse tipo de crime pode ocorrer, além de poder ocorrer no ambiente empresarial, acontece muito mais até no setor público, quando servidores públicos são coagidos, são assediados, são pressionados a votar nos candidatos do governo de plantão. E essa pressão, às vezes, ocorre de uma maneira sutil, né? Digamos que uma leve ameaça de redução salarial, de demissão, né? Principalmente para aqueles que não são estatutários e que estão contratados pela CLT e podem ser demitidos a qualquer momento, terceirizados, etc. É uma forma de uma forma sutil, nem sempre é uma forma muito direta, né? Aliás, eu acho dificilmente esse crime ocorrer de uma forma muito direta, mas ele ocorre demais, ok? Demais. E isso compromete a justiça, a lisura do pleito eleitoral. Em áreas dominadas pelo crime organizado, também a coação eleitoral é disseminada. Aqui entra a importância da denúncia, da denunciação. Espero que ela venha de forma anônima, mas que venha, né? Podemos aceitar isso de forma normal, né? Isso eu chamaria até, preferiria particularmente, pessoalmente, em vez de chamar de crime de coação eleitoral ou de assédio eleitoral, chamar de crime de estupro eleitoral. Isso é um estupro, na verdade. Ok? É um estupro da dignidade do cidadão. Vamos continuar ainda. Ainda sobre crimes na campanha eleitoral, nós temos os tipos penais: calúnia, injúria e difamação eleitorais. Calúnia, muitos já sabem, é acusar alguém de cometer um crime que sabe que o acusado não cometeu. Difamação é alguém acusar alguém de cometer algum ato ou fato ofensivo à sua reputação. Dizer que o sujeito é um adúltero contumaz. Adultério não é crime, mas é algo que ofende a imagem, a honra, a reputação.
o autoconceito que a pessoa tem de si mesmo, né? E temos, por fim, a injúria eleitoral, que é alguém ofender a honra subjetiva de alguém com palavras, com gestos. Geralmente, injúrias são xingamentos, na verdade. Injúria toma forma de xingamentos, mas pode até tomar forma uma injúria real que se chama, né? Um tapa no rosto, digamos. Né? Vamos dar prosseguimento. Vamos em frente, ainda sobre crimes que podem ser cometidos, em geral, nas campanhas eleitorais, mas podem ocorrer fora também desse período. E esses dois crimes que vou falar, ambos são relativamente novos. Foram trazidos ao Código Eleitoral por uma lei de 2021. Você tem dado muitíssima atenção a esses crimes. Isso significa que as polícias, a Polícia Federal, que na cidade onde há a Polícia Federal e nessas cidades, a Polícia Federal fica responsável por apurar os crimes eleitorais. A polícia dos estados, nas cidades menores, onde não temos delegacia de Polícia Federal, as polícias, enfim, e o Ministério Público estão muito atentos a isso, porque há um desejo da sociedade, há uma pressão do próprio sistema judicial, de justiça pelo combate a esses dois crimes de que eu vou falar. Né? Eles são quase que, digamos, crimes de combate prioritário, né? É como o tráfico de drogas para o combate à criminalidade comum. Né? O primeiro deles está descrito no artigo 323 do Código Penal. Né? Repetindo, ele foi acrescido por uma lei, ele foi acrescentado por uma lei de 2021. E o que diz esse artigo 323? Vou ler aqui exatamente, palavra por palavra, como está na lei. Divulgar na propaganda eleitoral ou durante o período de campanha eleitoral fatos que se sabe inverídicos em relação a partidos ou candidatos e fatos esses capazes de exercer influência perante o eleitorado. Pena: detenção de 2 meses a 1 ano, ou pagamento de 120 a 150 dias multa. Ok? Esses fatos inverídicos, se exige que ele tenha um potencial para, para alterar a eleição, mas não se exige que ele altere o resultado da eleição. Ele tem que ter alguma influência sobre a eleição, ok? E a necessidade também que os fatos imputados, fatos em textos imputados como inverídicos, sejam fruto de matéria paga para tipificação desse delito, ok? Vamos continuar lendo os dispositivos, né, do crime de disseminação de desinformação. O parágrafo 1º diz: nas mesmas penas incorre quem produz, oferece ou vende vídeo com conteúdo inverídico acerca de partidos ou candidatos. O parágrafo 2º diz: aumenta-se a pena de até 1/3 até a metade se o crime, inciso 1, é cometido por meio da imprensa, rádio ou televisão, ou por meio da internet ou de rede social, ou é retransmitido em tempo real. 2. Se ele envolve menosprezo e discriminação à condição de mulher, a sua cor, raça ou etnia. Acho que a leitura desse dispositivo deixa muito claro do que se trata, não preciso acrescentar comentários. Vamos então já ao segundo desses crimes que hoje são considerados, né, digamos, todos os crimes devem ser apurados, mas
esses vai se dar, eu posso garantir que vai se dar uma atenção maior por parte das autoridades, até porque na estratégia de combate ao crime há uma certa escala de prioridades, né? Eu acredito. Não sou da área de segurança pública, mas eu acho que o combate ao crime não é cometido a esmo, sem uma estratégia, e eu acredito que toda estratégia tem uma hierarquia de preferências. Vamos lá, artigo 326-B. Assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar, por qualquer meio, candidato ou candidata, desculpe, mulher, a cargo eletivo, detentora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia, com a finalidade de impedir ou dificultar sua campanha eleitoral ou o desempenho de seu mandato eletivo. Mais uma vez, eu peço que sejamos atentos aos crimes que podem ser cometidos, a esses dois crimes que podem ser cometidos, ok? A polícia vai estar de olho, o Ministério Público vai estar de olho. O Poder Judiciário, em princípio, né, o juiz e os tribunais, eles obedecem ao princípio da inércia do juiz e eles têm que aguardar que chegue até ele uma denúncia, uma ação própria, ou um inquérito, né, apurando esses crimes para que ele dê suas providências. Né? Ele não vai sair correndo atrás desses crimes, não. Não é o judiciário o papel dele, não. Tá? Não é o TSE, não é o senhor Alexandre de Moraes, não são os juízes eleitorais, esse é um papel da polícia, é um papel do Ministério Público, é um papel da sociedade também, porque qualquer pessoa pode, inclusive, prender em flagrante delito, né? Para quem conhece alguns detalhes básicos do processo criminal, do direito penal. Então, eu vou terminar aqui os crimes sobre a propaganda eleitoral, falando de uma outra forma muito comum, né, que está entre os 5 crimes. Geralmente são 5 crimes, tanto na Justiça Comum, quanto na Justiça Federal, quanto na Justiça Eleitoral. Resume-se mais ou menos a 5 tipos de crimes, mais ou menos, que são apurados, são julgados na prática, né? E em grande escala, em grande quantidade. Outros aparecem esporadicamente. Então, eu estou falando dos mais comuns aqui, que é o que mais interessa. Qualquer forma de propaganda, e aí eu vou falar de mais um crime, é proibida no dia da votação. Né? Eu acho que todo mundo sabe isso. Porque eu estou falando do popularíssimo crime de boca de urna. Okay? Agora, é um crime de propaganda eleitoral, mas é um crime também relacionado ao dia da votação. Porque o dia da votação é um dia, por ser um dia mais importante, ele é cercado de cuidados para que não ocorra confusão, para que não ocorra tumulto, para que eleitores não sejam impedidos de votar, para que não haja embaraço ao exercício do direito ao voto, para que, enfim, para que as eleições transcorram num clima de paz e tranquilidade, ok? Então, temos aí também o artigo 302, é interessante olhar lá no Código Eleitoral, que ele nos diz que é crime promover, no dia da eleição, com o fim de impedir, embaraçar ou fraudar o exercício do voto, a concentração de eleitores sob qualquer forma, inclusive o fornecimento gratuito de alimento e de transporte coletivo. A pena é reclusão de 4 a 6 meses, de 4 a 6 anos, e pagamento de 200 a 300 dias multa. Bom, dificilmente um crime eleitoral
vai resultar numa pena privativa de liberdade, ou seja, em prisão mesmo, em cadeia, em penitenciária. Isso por quê? Porque eles trazem penas baixas, ok? Foram crimes tipificados com penas baixas. E os crimes com penas baixas, eles são crimes de menor potencial ofensivo e, como tais, permitem os benefícios da transação penal e da suspensão condicional do processo. Eu não vou entrar em detalhes sobre o que são esses institutos, né, para quem não é do direito, mas eu posso simplificar dizendo que transação penal e suspensão condicional do processo são meios de encerrar ou de suspender um processo criminal, impedir que ele vá até o final, até uma condenação criminal, permitindo assim que o acusado ele, ele não tenha que passar por todas as fases do processo criminal, algo extremamente desgastante, demorado, difícil, é, causador de transtornos para uma série de pessoas, vítimas e acusados, né? Mas é claro que essa interrupção do processo, essa interrupção do correr normal do processo criminal, ela não se dá de graça, não é verdade? Né? O acusado, né, embora ele goze do benefício da presunção de inocência, ele tem indícios de que cometeu algo, né? Há indícios de que ele cometeu realmente o crime. Às vezes há prova já indiscutível, até a confissão, há outras provas, a prova em vídeo, até a prova, o célebre, para usar uma expressão popular aqui, a célebre mancha de batom na cueca, né? Enfim, ele tem culpa no cartório, quase que evidentemente, mas do processo criminal isso precisa ser muito bem provado e tem que ser provado de forma a não deixar a menor sombra de dúvidas. Agora, para que seja aplicada a transação penal ou a suspensão condicional do processo, não precisa de uma prova cabal do cometimento do crime, ok? E na prática, a transação e suspensão condicional do processo, elas trocam a pena privativa de liberdade por uma pena alternativa, que em geral é uma prestação pecuniária, geralmente no valor de um salário mínimo para os crimes menores, ou do valor de que pague uma cesta básica, ou é substituída a pena privativa de liberdade por uma pena de prestação de serviços, em geral em alguma entidade beneficente ou filantrópica, ou em algum órgão que preste serviço público. Bom, por fim, estamos chegando aqui ao fim dessa aula, não podemos nos esquecer das ocorrências de conexões de crimes eleitorais com crimes contra a administração pública, por exemplo. Um exemplo mais específico, o peculato, que é a apropriação de recursos públicos para peculato é a apropriação de recursos públicos. É o roubo de bem público, ok? Roubo de bem público. E muitas vezes esse roubo é feito para que o dinheiro seja empregado numa campanha eleitoral. Aí nós temos uma conexão entre um crime comum e um crime especial, o crime eleitoral. Bom, nesse caso podemos ter uma pena maior, né? Por causa da conexão de crimes de maior gravidade. Pode normalmente estar junto aí também outros delitos, como organização criminosa, porque esse desvio de dinheiro público para entrar nas campanhas não é feito só por uma pessoa, né? Por um conjunto de pessoas articulado, um conjunto articulado de pessoas. Então há também o crime de organização criminosa. E se tenta fazer uma lavagem de dinheiro também, né?
fazer com que a origem e a destinação desses recursos seja lícita, mas isso é uma mentira, isso é uma fraude, é um crime. Bom, neste caso de conexões de crimes eleitorais com outros crimes, geralmente crimes contra o patrimônio público, podemos ter uma pena maior. E na prática temos visto pessoas que acabam presas, né? Acabam tendo que cumprir uma prisão, né? Uma pena privativa de liberdade pela prática desses crimes conexos com os eleitorais. Eu lembro ainda que o STF, né, Supremo Tribunal Federal, já decidiu que nesses casos cabe à Justiça Eleitoral e não à Justiça Comum ou à Justiça Federal julgar os crimes conexos com os eleitorais, tá certo? Então vai parar, né? Quem se apropria de verbas, dinheiros públicos, né, que não venham pelos canais oficiais, pelos canais normais, que seria o fundo partidário, o fundo de financiamento de campanha, essas pessoas vão responder por crime, geralmente será aplicada uma pena alta e vão começar a cumpri-la em regime fechado, ok? Então, com isso, eu acho que eu dei aqui um panorama geral do processo criminal eleitoral, toquei em alguns pontos que julgo ser os mais relevantes para o momento, e posso voltar a falar disso na aula, né, que mais curta, que eu pretendo que vá a todas essas segunda-feiras. Essa aula aqui vai para a playlist do curso que trata de todas as etapas do processo eleitoral, ainda que resumidamente, de todos os temas relacionados a eleições. Ok? Eu agradeço a quem assistiu. Eu espero que quem tenha chegado aqui primeiro nesse vídeo assista os outros vídeos da playlist na ordem, se quiser ter uma ideia geral do processo eleitoral. Eu convido a se inscreverem, a ativarem o sinal de notificações e convido a estar sempre que assistir o vídeo, ir à descrição do vídeo e abrir os links que estão lá, tá? Tem coisa interessante ali. Primeiro estão ali as resoluções e as resoluções do TSE, todas atualizadas em 2024. Elas são o grande manual para as eleições, está tudo ali, se seguir tudo ali à risca, não vai haver problema, não vai haver processo, porque a gente, mesmo nós, servidores da Justiça Eleitoral, mas também candidatos, não queremos o processo que haja processo judicial, né? Não queremos que a disputa eleitoral seja judicializada. Agora, se precisar ser, vai ser e deve ser, ok? Eu agradeço mais uma vez. Até a próxima aula, quando eu começo a falar de financiamento eleitoral, de arrecadação de recursos para a campanha e dos gastos feitos na campanha eleitoral.